Profeta do caos, profeta do caos. Vamos dar prosseguimento aí ao nosso estudo de Enoque, né? Já estamos com a playlist aqui no canal, né? Com os episódios anteriores. Eu creio que já, né? Vai estar conosco aí o pastor Rodrigo Oliveira, lá de Zurique, né? Nós tínhamos um link anterior que ele deu para mim aqui a corrupção de link, nós substituímos, ok? E já entramos com um novo link, que é esse que está aqui, né? Então, a Maria Marchiori, seja bem-vinda, querida, né? A Eliúde, seja bem-vinda, né? Ok? Obrigado aí pelo carinho aí com o estudo que nós estamos fazendo, né? Porque, na realidade, todo esse material, né, de Enoque, ele dá bem conta desse presente tempo, né? E eu quero que você nos ajude, né? Esperamos que a internet continue de pé, nós já estamos passando por dentro do tempo do eclipse, né? Já estamos também com um cometa passando pelo planeta, né? As tempestades solares já estão acontecendo, né? E até agora está tudo funcionando. Eu queria até o feedback de vocês aí para poder saber como é que está na região de vocês aí, no país de vocês, como é que estão os acontecimentos, né? E se tem uma galera aí dos 47 países aí que estão vendo nesse momento a questão do eclipse, né? Ele já está indo para a parte final dele daqui a pouquinho, né? Então, saber como vocês estão passando por tudo isso aí. Nós temos já algumas situações que eles estavam dizendo que queriam desligar isso e aquilo, né? Mas aparentemente parece que não desligaram e está tudo normal, né? E só colocaram cenoura no bolo, botaram cenoura no bolo. Vamos pedir a Deus que fique nisso, né? Que fique nisso até aqui, né? Mas graças a Deus, pelo menos o nosso trabalho aqui está transcorrendo normalmente, a parte elétrica está correndo normalmente, não estão tendo problema com a parte elétrica aqui, a parte de internet também não oscilou, a internet até aqui, ela está normal, né? E aí você que for entrando, né? Você relate para nós como é que está aí na sua região, como é que está aí no seu país, né? Nós estamos aguardando o pastor Rodrigo. Enquanto ele não se apresenta aqui, eu já vou pegar o texto bíblico, né? Que nós vamos estar usando como base justamente para uma melhor compreensão desse momento do livro de Enoque, né? Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha comigo, ok? Nós vamos para a parte que vai nos falar a respeito, né, justamente do processo agora dos selos que vão estar sendo abertos, né? Os selos que vão estar sendo abertos, tá bom? Ok? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, né, em Apocalipse 6, lembrando que você deve ter visto, né, a live anterior com a doutora Silmar Dias, foi muito boa, falando sobre o lado negro do oxigênio, né, a parte obscura do oxigênio e os danos que nós estamos sofrendo e como devemos lidar com isso, né? Fizemos um pouco antes a live com a doutora Carla Fernanda, falando sobre o conceito de quem não aterra, enterra, né? Mais aterramento para ter menos enterramento, né? A gente enterrar menos através do aterramento. E ontem, no fim da noite, quando eu cheguei de Paraty, nós falamos sobre o efeito Musk e o incêndio em Nárnia, né? Ainda, se houver oportunidade, né, no dia de hoje, a gente pretende retornar a esse assunto, né? Até porque há desdobramentos, né? Os desdobramentos estão acontecendo e alguns de nós está conseguindo acompanhar, né? E com certeza os desdobramentos são muito interessantes, né? Muito interessantes. Mas vamos lá.
Então, vamos falar de Enoque, ok? Inclusive para eu saber quem conosco tem acompanhado aqui o estudo de Enoque, coloque aí para mim, por favor, quem de vocês aí tem acompanhado o estudo, ok? Né? E isso, né? Coloque aí para eu poder saber identificar quem já está com a gente aí no estudo, ok? Aí você bota, eu estou acompanhando, assisti já a primeira, a segunda, a terceira, ok? Você vai colocando aí quantos você já acompanhou com a gente, né? Ok? E aí, se alguém puder, nós vamos para Apocalipse 6. Apocalipse 6, né? É a proposta desse estudo hoje, sobre essa questão do profeta do caos, né? Nós temos que lembrar que a questão de Enoque é alguém que é levantado, né, por Deus para falar diretamente para os sentinelas, ou, dependendo da tradução, para os guardiões, e ele se coloca como intercessor desses sentinelas e desses guardiões por conta dos problemas que eles passaram a ter, que passaram a viver, porque eles agora adentraram, né, ao ambiente humano, né, passaram a interagir com as suas mulheres, né? Então eles se colocam numa convivência com a figura feminina e eles alteram a partir disso, né, o DNA humano, sabendo que a mitocôndria, né, que nós carregamos, ela está diretamente ligada ao conceito da primeira mulher, né, as questões mitocondriais. Mas vamos lá para Apocalipse capítulo 6, 6, né? E ele diz o seguinte: ó, o cordeiro abre os selos. Né? O cordeiro abre os selos. Ok. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Né? Nós temos aí 7 semanas. Né? Agora nós podemos ter 7 dias, nós podemos ter 7 meses, nós podemos ter 7 anos, nós podemos ter uma série de situações em cima disso. Mas fato é que o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Né? Parece que o pastor Rodrigo está aqui entrando. Vamos lá, ok? Vamos lá, está entrando aí com a gente aí. Ó o reforço aí, direto de Zurique. Aí, ó o reforço. E o homem hoje está bravo, hein? O negócio hoje ficou quente na Suíça, hein? Aí me mandou uma mensagem no Zap que só faltou dar uma chapuletada na minha testa. Falei, o negócio está pegando mesmo, o negócio pegou, hein? O negócio pegou na Suíça. Aí eu já pensei que era o CERN, que já ligaram o CERN. Falei, já está todo mundo agitado na Suíça. Está todo mundo agitado, meu irmão. Até os mineiros se agitaram. Se mineiro ficou agitado, você imagina o restante, hein? Meu Deus! Né? Eu não vi os baianos ainda. Que se os baianos estiverem agitados, é o fim do mundo. Aí é o fim do mundo. Tem alguém da Bahia aí, gente? Tem alguém da Bahia aí? Porque se tiver alguém da Bahia, se a galera da Bahia tiver agitada, pode ter certeza. Aí agora o negócio vai pegar e vai pegar feio, né? O dia que conseguirem aborrecer um baiano que está debaixo da árvore, na rede, o mundo vai acabar. Aí eu tenho certeza que o troço pegou fogo, porque ele saiu da rede para fazer alguma coisa. Hoje o pastor Rodrigo largou o café e veio para me dar uma chapuletada. Falei, Que é isso? rapaz, negócio está sério, negócio está sério. Mineiro chapuletando, o negócio está sério. Fala aí, rapaz. Olha o livro da capa preta aqui, ó. Olha o Ó, o livro da livro da capa capa preta. preta, o pessoal tá cobrando, hein? O pessoal tá cobrando. Vou ter. Gente, inclusive eu vou falar hoje com o Rodrigo, né? Eu tenho alguns PDFs, né? Que a gente já tem em relação a esse material de Enoque. Quem tiver interesse de adquirir, né? Falem comigo através do Zap do 21 995 31 34 49, Zap 21 995 31 34 49, Zap 21 995 31 34 49, para você poder ter acesso já a parte desses conteúdos que nós já temos, né? O pessoal está muito agoniado, né?
Então a gente já vai dar uma liberada e ao transcorrer, o Rodrigo está com a missão de compilar tudo aquilo que a gente vem, né, trabalhando aqui para a gente poder ter toda a base comentada, né, todo o processo comentado como nós estamos fazendo, tá certo? Rodrigo, eu ia pegar a questão dos selos, né, mas aí eu prefiro segurar o selo para entrar com ele gradativamente aqui no assunto, né? E aí Uhum. você fazer a leitura. Nós, se não falha a memória, está no capítulo 9, é isso? No 9 agora? Ou é no A gente 8? está estamos no capítulo 10, aonde o 10. 10. Altíssimo, onde o Altíssimo fala para os anjos, pós a súplica deles aí, relacionado ao, né, ao sangue derramado que chegava até os portões dos céus, Que é digamos aquele assim. canibalismo que a gente falou, né? Que é agora os filhos dos guardiões, dos vigilantes, estavam comendo os seres humanos, né? E as almas humanas aí, né? Os homens clamaram, né? Acho que foi até isso que você leu, inclusive, que os homens Foi, clamaram, né? E aí exatamente, o arcanjo Miguel, não é isso? O Rafael, não foi isso? isso. Corretinho, está com a memória muito boa. Cara, é convivência com você, cara. Convivência. Olha Convivência aí, com pessoal, você, tá vendo né? como é que O tá café, café de Minas. Dizem que o café é bom para a memória, né? O café é bom é para a bom, bom, memória, bom, né? bom. Nós estamos aí, estamos aí. Então, Agora você, diga. agora é interessante ressaltar aí, né, um código muito forte, como a gente vai ver muita gente aí dizendo que não é, pode, não pode, para a gente ter certeza daquilo que nós estamos falando, quando trazemos uma equiparação dos textos sagrados e antigos, nós vemos aqui, como você leu da última vez, essa essa cartinha de Judas aqui, né? É Sim. Não, pequena, mas essa carta é top, né? A carta é top. ela, ela é pequena, mas ela é grande no conteúdo, né? De uma clareza assim muito forte. Então, quando houver alguma dúvida, dá uma olhada ali e vai em Gênesis 3 e 6, que está o livro de Enoque completo ali. Só que aqui a gente está esmiuçando e estamos trazendo esse direcionamento profético para esse tempo, porque a profecia de Enoque é para esse tempo. Então, Sim, quem tem ouvido, ouça aquilo é que o isso aí. Espírito está compartilhando com a gente aqui hoje. Verdade, meu amigo. Verdade. Só misericórdia de Deus na nossa vida, Rodrigo. Só misericórdia Com de Deus. misericórdia, é verdade. Então é isso. Vamos lá, então, eu vou fazer essa leitura aqui Ok. do capítulo 10, seguindo a orientação de Deus aí para os anjos, né? Para Rafael, Azaziel, aquilo que ele teria que fazer, né? O arcanjo Rafael. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é um cuidado de Deus para com Enoque. Por quê? Porque Enoque já estava no plano de Deus para seguir e cumprir uma missão estabelecida justamente para esses sentinelas, né? Posteriormente, ele vai ser chamado de escribas pelos sentinelas que já estão enclausurados e condenados a né, um tormento eterno. Então, o capítulo 10 aqui, ele vai dizer o seguinte: então o Altíssimo, o Magnífico, Sagrado, falou e mandou a Silaí, ou filho de Lameque, e disse: diga a ele em meu nome, esconde-te, ponto de exclamação. Deus deu uma ordem para ele fazer o quê? Para se esconder, porque agora Deus ia tratar, né, de tipo assim, de igual para igual, né, a luta de titãs aí, ó. E revela a ele o fim que se aproxima, porque toda a terra será destruída. Um dilúvio está por vir sobre toda a terra, e tudo que está sobre ela será destruído. E agora instrua-o para que ele escape e sua descendência possa sobreviver para toda a terra. Então aqui a Aí gente já vê. já é o acordo de Deus com Noé, né? Que a gente até Agora, leu.
A gente leu sobre isso, né? Que muitas das vezes, muitas pessoas ficavam perguntando da onde Moisés tirou tudo que tirou para Isso. poder fazer principalmente o Gênesis, né? Porque o Êxodo, né, já era o É. Êxodo, Levítico, né, Deuteronômio, né? Porém, Gênesis é algo, né, anterior a ele, quer dizer, de onde é que ele tirou tudo aquilo, né? De onde veio Uhum. toda essa inspiração, toda essa compilação de dados que ele faz? Está aí, ó, a resposta está É. diretamente aí, é daí que vem. E mais do que vir, né, traz para nós uma lupa de alcance, né? É como se fosse uma Uhum. luneta de alcance, e a gente começa a perceber no alcance a questão do detalhe. Você vê que havia um fechamento de Deus com a descendência de Enoque, entenda-se isso, nós, e automaticamente o efeito de Noé, e na sequência Abrão. Não é isso? A gente vai ver que Abrão É. também ele está dentro disso. A gente falou que Noé seria, né, e é o patriarca, né, pós-dilúvio, ok? E Uhum. na linhagem direta de Enoque e Sete, ok? Então nós temos uma linhagem, né? É muito importante as pessoas entenderem isso. Então, nós estamos na linhagem de Sete, nós estamos na linhagem de Enoque, nós estamos na linhagem de Noé, e nós estamos agora na linhagem que vai envolver Sem, Jafé e Cã. Então, você vê que uma linhagem se divide em três. Nós temos Isso. uma trindade, ok? E temos uma ruptura dessa trindade na ação de Cã. Cã, agora, né, ele se levanta contra Noé, ok? E aí ele adentra a nudez e é uma rebelião semelhante à praticada pelos vigilantes, pelos guardiões. Quer dizer, um terço da casa de Noé se levanta. Nós já lemos aqui o texto em Apocalipse, que fala da rebelião também que aconteceu no céu. Ok, Ezequiel fala dessa rebelião também, e aí ele Uhum. diz que com ele, né, com Lúcifer, que está sendo nomeado aí como Azariel, né? Azariel, é isso? É, isso Azariel, mesmo. ok? Azariel agora Você é o já cara em contou o negócio que solo. eu ia trazer a surpresa pro povo aí, ó. Oi? Você já revelou que eu ia trazer uma surpresa pro Foi? pessoal aí, ó. Não, não acredito, cara, não acredito. Você me pediu para trazer uma complicação aí, eu ia arrumar uma bagunça agora, mas foi revelado. Pronto, tá aí o Pô, anjo. não, tá. Pô, tu tinha que ter falado do queijo de Minas, cara. Fala, pô, Alex, tem o queijo de Minas aí, cara. O queijo de Minas. Mas olha só, mas o tumulto. Não, mas o tumulto vai mais longe aí, cara. Porque Vai. esses caras estão tomando conta da terra. Você lembra que ele levava até o altar de Deus o querubim ungido? Os Sim. louvores e adorações até o altar de Deus, lembra? Aí eu quero ver quem da audiência sabe quem estava praticando esse louvor e essa adoração no planeta. Já que tu quer atacar chama, vamos tacar logo chama na cabeça da galera aí, ok? Que isso aí também eu ia falar depois, já que eu comi o queijo antes, vamos agora botar ele no fogo, né? Vamos botar no fogo aí o bendito do queijo. Então, quem estava na terra aonde ele agora, o querubim ungido, levava esse louvor e adoração ao trono de Deus. Vamos ver se a galera descobre aí. Né? Mas vamos lá, meu amigo. Toca Vamos. daí. Mas nós só vamos liberar isso aí, ó. Nós só vamos liberar isso aí a partir do momento que o pessoal colaborar hoje aí, ó. Envia o link, compartilha com o pessoal. Não fica só para Pô. vocês, não, gente. Cara, levei um susto. Eu pensei que tu ia pedir pix, dízimo, cara. Eu falei, meu Deus, aí agora que vão arrebentar a gente. Só Você tem que misericórdia. colaborar com o Tu canal só aqui, tá, meu tu só povo. tá pedindo pro camarada liberar o link e ajudar alguém que tá perdido. Gente, você acredita? Só o pastor de Zurique para fazer um negócio desse, gente. Só o pastor de Zurique. Só Vamos colocar aí misericórdia. 1.000 pessoas nessa live aqui. Vamos botar 1.000 pessoas nessa live. Antes que venha a Vamos. escuridão. Aí já Antes que ele era. venha. Não, antes que ele venha. Né? Antes que ele venha.
Né? Vamos lá, porque quando eu ler o cavalo aqui, a galera vai. Ó, ontem eu botei um postzinho, você subiu lá no Instagram. Eu botei o cavalo lá, branco lá, Eu andando. vi, Tu rapaz. viu? Ficou Vi, top aquilo, hein? Tu viu? que Tu viu? loucura, hein? Vi. Rapaz, só Deus na minha vida, cara. Só Deus para eu achar aquilo ali. Né? Tô eu rolando lá, para, me aparece aquela imagem. Falei, cara, não acredito. O X na cabeça, o outro tacando fogo em Nárnia, a bandeira chorando. Eu falei, cara, acuda, acuda, acuda. E, não, e o É, trem não parou, não, tá, cara? O incêndio tá rolando em Nárnia, hein? Tá é rolando mesmo. incêndio em Nárnia. Tá rolando incêndio, o negócio tá ficando estreito. Mas vamos lá. Leia para mim aí, meu amigo. Agora, todo mundo aqui da nossa audiência, presta atenção nisso aqui. Olha a ordem. Aí nós vamos ver que muita coisa que colocaram para nossa goela abaixo durante todo esse tempo na Matrix, né, religiosa que a gente tá vivendo, vivenciando, nós vamos perceber que quando trai o porquê que muitas coisas está sendo ocultada, né, a verdade por trás da verdade. Então Deus dá uma ordem agora a Rafael: amarra as mãos e os pés a Azazel. Esse é o nome do como é que é o nome lá do ganchudo lá, como é que você Do fala? trevudo, do trevudo. Trevudo, trevudo. Trevudo. É, não, tem que tomar cuidado, o trevudo tá Amarra solto. os pés e as mãos do trevudo e Olha só. lança-o na escuridão. Aí E o CERN olha aí, pegou na quarta dimensão uma entidade que chamou de fantasma e yes, hoje, tu já sabe, tá ligado aí, né? Ligou hoje aí em Genebra às 14 horas, eles ligaram o CERN de novo. Então tá acontecendo o sábado eu eclipse, passei lá tá perto. passando cometa, não, tá, olha só. Tá rolando o eclipse, tá lançando cometa, passando cometa, tá tendo a tempestade solar e a NASA já mandou os foguetes para cima. 3 foguetes estão indo lá para cima. É, Você imagina o que vai ser essa madrugada? Meu Deus! Olha só, meu Deus. para não falar, né, eles falam alinhamento de planetas, e a gente sabe que são alinhamentos de portais. 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 Não, a parada amanhã vai ser interessantíssimo, cara. Interessantíssimo. Que Deus tenha misericórdia desse nascer desse dia aí, diante dos desdobramentos para toda a humanidade, né? Porque todo mundo fala, né, Rodrigo, que hoje é um dia que marca uma mudança planetária, né? Você vai Isso. ver isso em várias religiões, em várias filosofias, inclusive, tá todo mundo batendo nessa tecla, cara. É uma tecla aí meio complicadinha aí, É, mas o e tá pessoal tá todo mundo batendo essa tecla. e tá todo mundo concordando com isso. Tá todo mundo de acordo com todo esse Com a concepção, né? A não dá concepção. não dá para falar, né, tem que segurar. Tem, Mas porque é eu isso, preciso gente, estar de pé. pelo amor de Graças a Deus, Deus aqui, Rodrigo, ó, hoje nós vamos bater 103 mil aqui. Só a amém. misericórdia. Só Glória. Deus. Só Ó, Deus. o pessoal começou a dar resposta. Já para mim aqui tá subindo para mais de 307. Então vamos lá, isso aí. Vamos lá então. Bora! Diga aí. Fala aí. Ó o Ariel Leia, ali, ó. leia. O Ariel tá ali, ó. Apareceu um anjo Ariel aí, ó. Isso. E tá afim de botar dinheiro aí no canal, hein? Aí, ó. Tá. Vem pro clube do canal, vem pro clube do canal, tá? Diga. Gente, presta atenção porque tem código aqui nesses dois versos aqui que eu vou ler para vocês. O primeiro o doutor Alex já deu para vocês aí de bandeja, um presentaço, que eu ia fundir a cabeça de vocês aí, que nem o fogo funde o ferro. Aqui tem algo interessante, doutor Alex, que ele vai falar, o texto aqui está falando sobre o local aonde ele seria lançado. Uhum. O nome desse lugar ele foi lançado é o deserto em Dudael. E o Senhor deu ordem para confinar ele ali. E esse local, ele
Se você parar aí para fazer uma pesquisa, você vai ver que ele é o local exato onde há pontos específicos e direcionais para portais. Você vai ver, você vai ver algumas pedras ali, aquelas pedras que ninguém sabe de onde veio, quem colocou, como e quando foi. Você vai ver aqueles desenhos famosos de aspirais que eles mostram em algum lugar, mas não identifica, certo? Você vai ver pontos, pontos que só pode ser medido com o sistema de GPS, mas não esses agora, porque eles ocultam o espaço local, mas com o sistema de tacografia, não. Como é que é o nome que faz a medição da Terra, doutor Alex? Antigo? Eu esqueci o nome, mas o pessoal que sabe aí, escreve aí, por favor. Aquela técnica de medição antiga das terras, sem auxílio de GPS, como é feito hoje. O tacógrafo, não, eu sei que você está falando, que o pessoal. Cara, tá na E ponta da língua. topografia. Topografia, pô, mandou bem, Yes, Diva. Obrigado aí. bravo. Essa diva, o nome dela já diz tudo, ó. Diva Emanuele. Divina presença de Deus. É isso Então, aí. então ali nós vamos ver as coordenadas corretas daquilo que está sendo feito e ali a gente vai perceber esses pontos específicos que dão direcionamento e formam alguns símbolos que eles chamam de símbolos ocultos. É claro que ocultos para a humanidade, mas para eles sabem o que está acontecendo. Então, há um Hein, alinhamento de Rodrigo? Olha códigos só. aí. Nesse pacote você já pode colocar Tartária, né? Depois tu faz o levantamento, a gente até falar um pouquinho aí da Tartária mais à frente com eles aqui, né? Porque eu creio que vai caber, porque a Tartária é uma civilização que foi combatida, que estava entre nós, né? Inclusive usando Wi-Fi, fazendo construções aí incríveis, né? Que corrobora o que você está falando, uma tecnologia que existia e que estava presente e que a maioria das pessoas via e não conseguia entender, identificar como é que eles estavam fazendo aquilo tudo. Isso. Posso falar o nome disso aí, doutor? Posso? Pode, Vou falar. pode. Gente, vocês estão vendo muito hoje em dia alguns filmes aí falando sobre mundo paralelo. E o doutor Alex, se você vê, ele tem lançado alguns insights aí nas redes sociais dele relacionado a isso. Só que esse mundo paralelo, ele era um submundo, e agora eles vão estar trazendo assim de forma descarada. É por isso que a gente precisa trazer luz a tudo isso, e vocês abrir a mente, e que esse conhecimento precisa transbordar o mais rápido possível, porque a gente não sabe até quando vai ser possível essa comunicação abrangente dessa forma. Então, presta atenção. Aquilo que eles estavam escondendo, estão se preparando agora nesses últimos dias para alinhar, para que venha o que eles estão esperando, né? O livro de Enoque já trouxe a luz sobre isso e é revelado através de Judas. E nós Sim, estamos falando, e a gente está falando isso hoje, gente, 2024. Você tem noção do que é isso? Quantas pessoas estão falando isso? Ninguém vai falar porque compromete muito, né, doutor Alex? total. Não, por isso que você está na Suíça e eu estou aqui no Rio de Janeiro. Né? A coisa é, eu até quando convidei o pastor Rodrigo, gente, não foi de graça, não. Foi com graça. Foi com graça. Justamente pela localização estratégica dele, né? Porque se a gente pega alguém de solo pátrio para fazer isso aqui, né, a coisa ia ficar muito É, complicada, né? Mas pegar o pastor Rodrigo lá para dar um sacode nele, né, lá em Zurique, o cara tem que ter disposição de viajar muito e subir a bendita da montanha ainda. Então dá tempo de reação para a gente aí. A gente está na primazia do combate. Mas fato é que o que nós estamos trazendo aqui não existe no
planeta. Essa interpretação não existe, Então, gente, não existe. Pastor Rodrigo aí é um teólogo experimentado, sabe disso, já passou aí por várias escolas teológicas, né? E eu lembro que quando nós conversamos, falei, Rodrigo, a coisa é muito séria, muito séria. E a gente tem dois caminhos, ou a gente se cala, ou a gente começa a avisar antes que ele venha. é, Essa é a grande verdade, né? E é o que nós estamos praticando aqui, né, gente? Trazendo dentro da Bíblia para vocês entenderem. De vez em quando aparece um engraçadinho aí falando daquilo que não sabe, não sabe, deveria estar acompanhando desde o início e deveria estar com a Bíblia em mãos para toda vez que eu vou para a Bíblia, como ela está aqui abertinha na minha mão, ele chegar e dizer: olha, na minha Bíblia não está escrito o que está na sua Bíblia. Mas até agora ninguém conseguiu bom, fazer isso, porque o que nós estamos lendo é dentro justamente da Bíblia que nós fazemos uso, tanto católicos, ortodoxos e protestantes, porque Deus é tão bom que nós ainda nem chegamos nos apócrifos católicos. Nós não. estamos usando o apócrifo dos ortodoxos, ok? Que é Enoque, com a primazia que ele tem para o entendimento desse tempo, inclusive, tá bom? Mas É isso vamos lá, mesmo. meu amigo, vamos lá? Vamos lá, então eu vou dar seguimento aqui para o senhor fazer ali aquela leitura lá de Apocalipse que eu estava intencionando fazer no início. A ordem dele, então nós entendemos aqui, gente, né, a demarcação, né, a demarcação desse local, e segundo os estudiosos aí, é numa região norte do Iraque. Por isso aquela guerrazinha que a galera foi para lá e invadiu o Iraque por Vai causa do juntando os códigos portal. aí. Você só vai ligando. Então diz assim, é, lança ele no deserto de Dudael. Pronto. Verso 5. E lança sobre ele rochas brutas. Não é qualquer pedrinha, não. Não é enterrar com 7 palmos de terra, não. Lança sobre ele rochas brutas e ásperas, e cobre-o com escuridão. Cobre a sua face para que ele não possa ver a luz. Olha para você ver que ele está confinado em trevas, hein? Ele é de onde? Das trevas. E para que aí que entra, no grande dia do julgamento, ele seja lançado no fogo. Quem é que vai ser lançado no fogo? Como a gente já conhece por aí? Então tem tudo a ver ou não? Tem tudo a ver. E restaura a terra que os anjos arruinaram. Quem são esses anjos? Os caídos, os sentinelas. Ele seja lançado no fogo. Proclama a restauração da terra, pois eu restaurarei a terra, para que nem todos os filhos dos homens sejam destruídos por causa do conhecimento que as sentinelas tornaram conhecidas e ensinaram a seus filhos. Você percebe aqui que ele fala aqui que não serão todos, mas quase todos? Uhum. Quase todos, porque o Senhor já tinha um grupo de pessoas ali específicas que não era com participante, que estava guardado. Você e sua casa serão salvos. Vamos lá, Uhum. então. E toda a terra foi arruinada através dos ensinamentos e das obras de Azazel. E contra ele escreva todos os pecados. Ele é culpado de todos, porque ele era o principal. Ele que coordenou. A gente leu no início, se vocês pegarem na primeira live que a gente fez, ele sabia que ia dar problema. Ele já sabia, porque ele conhecia o Deus Altíssimo. Ele sabia, eu receio que isso venha dar problema para nós. Eram mais ou menos 200 anjos de linha de liderança, e sobre o comando de cada um desses anjos tinham outras classes de anjos menores. Vai vendo uma terça parte do céu que foi lançada fora.
Então, aqui nós vemos que sobre ele veio toda a sentença, mas todos vão pagar. E o Senhor disse a Gabriel: vai contra os bastardos e perversos, e contra os filhos dos fornicadores, e destrua os filhos dos fornicadores e os filhos das sentinelas, dentre os homens, e manda-os partir, e manda-os uns contra o outro, para que se destruam em luta, pois não terão vida longa, e te farão pedidos, mas os requerentes nada ganharão a respeito deles, pois eles esperam vida eterna, e que cada um deles terá vida por 500 anos. Agora imagina Então, essa confusão, hein? deixa eu pegar aí, Rodrigo. Olha só, vamos lá abrir Gênesis 11, gente. Isso tem a ver com Gênesis 11. Olha só, Torre de Babel. Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus. Elon Musk, rebelião até os céus. Ok? E tornemo-nos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha o que o pastor Rodrigo acabou de dizer aí, ó. Por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram, e o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Olha só, hein? Da rebelião na terra agora, Rodrigo. Aí. Ah, que gracinha, né? Olha só, tu vê. Ó, olha só, eu Olha tô te ela aí, ó. dando. Não, tô te dando muita cola, hein, cara. Eu tô te dando muita cola, hein, cara. Ó, eu vou fazer o pedido do cardápio aí e vai ser sem aquela pimenta da tua sogra, hein, rapaz. Eu tô te dando muita cola, hein? Muita cola. Rapaz, Isso aí é o inferno de Dante, ó. Depois você dá uma olhadinha no inferno de Dante e pega isso aí. Aí tu vai dizer, meu Deus, inferno de Dante. Olha só, hein? Mas vamos ô, lá, hein? gente, tem noção Não, do que não, não. tem para Não, vocês não, aqui nesse não, negócio? tu vai ter que me pagar uns 4 jantares aí, cara. Eu vou escolher, eu vou escolher o lugar do jantar, hein? Tu fica ligado, hein? Tu fica ligado. Olha só, vamos nós aí. Ó, disseram, vinde, edifiquemos então, ok? Então desceu o Senhor, versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm a mesma língua e linguagem, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Olha aí, hein? Olha aí. Ó, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Ó, Deus trouxe dissensão. Olha o que você disse. Para um sair matando o outro. Olha aqui. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Aí, olha só. É forte, hein? Não, Rodrigo, só a misericórdia de Deus na tua vida e na minha, cara. Só a misericórdia de Deus. Mas vamos lá. Avança aí, que eu quero chegar no selo. Tô querendo abrir o selo. Eu quero abrir o Então vai selo. abrir agora, que eu vou dar a listagem dos próximos e os que estão queimando no fogo do abismo. Veja bem. Tá. Quando todos os filhos se tiverem matado uns aos outros, eles
eles virem essa destruição dos seus queridos, aprisiona-os por 70 gerações sobre os montes, gente, sobre os montes da terra, até o dia do seu julgamento e de seu fim, até que o julgamento, que é por toda a eternidade, seja consumado. Agora, deixa eu pegar um gancho aqui, pastor. Você lembra, e vocês aí, gente, eu moro aqui em Zurique, eu moro a não dá 140 quilômetros do maior túnel já construído aqui na Europa. E quando vocês buscar aí no YouTube, vocês vão procurar sobre a inauguração do túnel do Gotardo. Vocês vão San ver. Gotardo, San Gotardo. San Gotardo, exatamente. Vocês vão ver ali. Ali foi um culto daquele modelo que vocês já podem imaginar aí. E diz algumas pessoas relatos, né, de pessoas que estavam ali, que morreram muitas pessoas, e isso já foi, né, já era premeditado, e que se ouvia vozes, coisas terríveis dentro quando eles estavam fazendo aquele buraco. E agora a gente está lendo aqui algo que foi há milhares e milhares de anos atrás, e nós vemos que as montanhas, né? Ou que as montanhas, o que o CERN tem que estar fazendo aqui? Né? Esse túnel, ele liga a Suíça alemã com a Suíça italiana. Então tem muito significado. Busca aí para vocês verem a inauguração do túnel San Gotardo na Suíça. Depois, na segunda-feira, vocês vão escrever aqui o que é que vocês perceberam e viram ali, e vai ver que o que nós estamos lendo, trazendo luz para vocês, se a gente está errado, se a gente está blefando, se a gente está querendo fazer qualquer outra coisa, a não ser trazer luz da verdade aqui. Então, veja só, até que o julgamento, que é por toda a eternidade, seja consumado. E onde é que estão encerrados esses demônios, esses espíritos? Nas montanhas, nos montes da terra. Nos montes da Aí, terra. ó, deixa eu dar nome. Anota aí para tu pesquisar e trazer na semana que vem. Nepal, Tibete e o Everest. E o K9, que inclusive é nome de droga agora, né? O nome de É, droga é o K9, é nome de droga, tá, gente? E o K9 aí, tá? Então você tem esses picos aí se destacando, né? Eles se destacam, ok? E são quatro. é muito comum o aprisionamento do pessoal, né, na área de libertação, mandar, né, o trevudo, o treve, o trevinha para o Nepal. Eu não sei se você É. já presenciou isso, mas já presenciei várias vezes, né? E quando se fala em Nepal, eles ficam assim apavorados, né? Eles ficam alucinados quando se fala deles serem guardados no Nepal, tá? Lá no Nepal. Você falou quatro, eu notei três aqui. Quem pegou Foi o aí, Gê? K9, né? Foi o Everest, não é isso? Everest. Isso, Everest. Nepal, Tibete, K9 e Tibete, Everest. é. O Tibete, inclusive, foi disputado pela China, né? E a China retirou os monges tibetanos, né? Justamente das montanhas do Tibete, cara. É grave, hein? E nós temos um filmezinho, né? Naquele o dia, acho que é o dia depois de amanhã, aquele que Nova York fica congelada, aquele rolo todo, né? E que vem a tsunami que varre tudo, os ricaços, né? E os governantes, eles correm 2012. na É o direção do filme, Tibete, 2012. ou é 2000 e 2012, o nome do filme. isso, aí a galera vai para o Tibete, e lá no Tibete tinha lá as barcaças, né? Tipo as arcas de Noé, para que eles Isso, pudessem adentrar e sobreviver ao que está em curso. Gente, tem um monte de coisa preditiva, entendeu, Rodrigo? Um monte de exatamente. coisa preditiva aí, né? Mas vamos lá que eu quero falar entrar aqui no selo. Depois Diga. que você lê o selo, eu vou falar uma outra coisa que está sendo preditiva, mas descaradamente
relacionada ao que está acontecendo de hoje para amanhã. Então agora tu me China, deixou na agonia. Vai lá, fala pra gente aí que China, vai ter gente aí tendo um treco nervoso. ó, só para vocês verem, China, Rússia, Estados Unidos. Pronto. Só esses três aí. Tá. Não, foi anteontem, né? Israel já desligou o GPS, né? Foi. Ninguém acha mais nada em Israel com GPS. Está desligado, né? Estão esperando um ataque iminente, né? A qualquer momento, né? E o Exato. americano, né, em determinados lugares, se preparou para isso. E aí na Suíça, eu fiquei sabendo, acho que foi na parte italiana, eles receberam aquele remedinho também para aquela questão da radioatividade. Chegou aí em Zurique também? Não, não chegou aqui ainda não. Para você ver, ó, a parte italiana recebeu. Mas O cantão. o mês passado aqui a gente teve um treinamento para caso houvesse aquela sirene estoca, o que fazer, aquela coisa toda. Ok. Então tá em Olha, curso. Tá em há uma curso. movimentação aí. Então, naqueles dias serão levados para o abismo de fogo. Em tormento, em prisão, serão trancados por toda a eternidade. E então, Semiasa será queimado. E em seguida destruído com eles, juntos serão aprisionados até o fim de todas as gerações. E destrói todos os espíritos de concupiscência e os filhos da sentinela, porque levaram o erro aos homens. Destrói todo o erro da face da terra, e toda a obra má cessará. E agora todos juntos serão humildes e viverão até que gerem milhares. Isso te fala alguma coisa? Até que gerem milhares, serão presos, depois vai haverá uma paz na terra, depois haverá uma geração de milhares, e É. cumprirão em paz todos os dias da sua juventude e seus dias de descanso. E naqueles dias toda a terra será lavrada, e equanimidade, eita, e em equanimidade, e toda ela será plantada com árvores e será farta de bênção. E todas as árvores apetecíveis nela serão plantadas. E nela plantarão vinhas, e a vinha que plantarem nela produzirá fruto em abundância, e para cada semente plantada nela, cada medida produzirá 1.000, e cada medida de azeitona produzirá 10 bato, né, que é uma medida aqui daquela época que equivale a 20 litros de óleo, por exemplo. E limpai a terra de todo o erro e de toda iniquidade, e de todo pecado, e de toda a impiedade, toda a impureza que foi efetuada sobre a terra. E todos os filhos dos homens devem tornar-se justos, e todas as nações devem servir-me e bendizer-me, e todos me adorarão. E a terra será limpa de toda corrupção, de todo pecado, e de toda a ira, e de todo tormento. E eu não lhes mandarei novamente um dilúvio sobre ela, porque todas as gerações para sempre, por todas as gerações para sempre. Aqui Deus fecha Então, essa, essa, deixa eu ler isso aí para o pessoal poder entender, Rodrigo. Vamos para Apocalipse, gente, capítulo 20, Rodrigo, 20. isso. Apocalipse 20, ó. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1.000 anos. Aí, ó. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1.000 anos. Então, aquilo que você falou, a galera que vai ficar vivendo nesse período. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo,
Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Então vejam bem que o período da besta, decapitação, ok? Guilhotina. Preste atenção nisso, tá? Você preste atenção. Você que não fez o seu concerto com Jesus Cristo, o dia é hoje, hein? A hora é now. Em cima disso, olha o que está dizendo aqui, ó, decapitação. Nem tampouco a sua imagem, não receber a marca na fronte, ok? E na mão. Então, dois lugares de marcação, né? Fronte e mão, aqui, ó. E viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Vejam que está no passado, ele está falando como alguém que acompanhou todo o processo e está no final do processo. É muito interessante a narrativa de João. Aqui, ó. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ok. Satanás é solto. Aqui. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Olha só, hein? Então, ele vai agir e ele vai movimentar. O número desses é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Presta bem atenção nisso. E a cidade querida, Jerusalém, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Gente, isso é muito grave. Muito grave. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não achou-se lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Marque isso aí. Conforme que se achava escrito nos livros. Tudo que você está fazendo está sendo registrado. Meu Deus! Jesus! Ó, gente, isso é grave, hein? Isso é grave. Deu o mar os mortos, aí, que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que nela havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. De novo, pastor Rodrigo, obras, está aí. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vi no céu a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha só o que está aqui, hein? Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Já falaram de algo semelhante estar se deslocando pelo universo, tá, gente? Ok? Dá uma pesquisada sobre isso. Vocês vão ficar assim, né? Fascinados. Da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Gente, Yes. tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, meu Deus, pastor, falaram da graça só para te chamar. A escolha, olha o que está aqui. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, meu Deus, o que, pastor? Covardes. Aos incrédulos, o quê? Incrédulos. Aos abomináveis, aos assassinos, meu Deus, aos impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, meu Deus, o quê? Mentiroso, mentiroso. A parte que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Só a misericórdia, cara. E aí a pergunta é: aonde você está com a sua cabeça? Aonde você está com o seu coração? Aonde você tem colocado os seus olhos e ouvidos? É. E eu nem abri o selo, hein? Eu nem abri o selo. Olha, deixa eu dar deixa eu dar uma pincelada aqui. Enquanto você estava falando aqui, o Espírito me compungiu a 3 textos aqui muito específicos. Porque às vezes nós pensamos que as nossas obras ela não tem tanta importância, mas nós vemos que tem. E ela tem tanto poder no mundo, né, no mundo espiritual, que Jesus ele dá esse ensinamento em Mateus 6, capítulo 6, versículo 6. Olha para você ver. Mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, o seu pai que vê no secreto te recompensará. Engraçado que quando a gente faz oração em público, Deus está nos escutando. Mas quando a gente tem um lugar secreto com Ele, Ele está nos vendo. Então, isso remete à nossa postura, à nossa atitude, nosso esforço de dedicar um tempo de qualidade para com Ele em um lugar específico. Então, o meu comportamento atrai a atenção de Deus. E quando o meu comportamento atrai a atenção de Deus, pega isso aí, gente, no espírito de vocês. Quando o meu comportamento atrai a atenção de Deus, como um filho que se move, se mexe, atrai a atenção de um pai, de vocês que são pai ou mãe, aí agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos avaliar se isso que ele está fazendo é bom ou ruim. Qual é a medida que Deus usa? Está lá em Gálatas. Está aqui, ó. Gálatas, capítulo de número 5. Obras da carne versus fruto do Espírito. Falamos sobre obra da carne aqui agora. O doutor Alex acabou de ler. O que produz obra? É a carne. São os seus atos, seu comportamento. Então, se o seu comportamento são bons, essas obras elas serão pesadas. Então, as obras da carne, versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro que já outrora
vos preveni que não herdarão o reino de Deus, os quais também praticam essas coisas. Deu para anotar aí, gente? Deu para escrever isso aí? Gálatas 5, versículo 19, fala sobre as obras. Agora, se eu estou buscando uma espiritualidade, alinhar com os céus, entender a palavra da verdade, olha aí. Então, nós vamos entrar aqui no versículo 22, que são os seus frutos. Só produz frutos quem está no Espírito. Mas quem está na carne, obras. Qual são as obras da carne? Olha a lista extensa aí. Mas você quer produzir frutos, assim como eu, doutor Alex, né? O Reginaldo que está aqui, a Marli, quem mais? O Washington está aí, e mais uma galera que está com a gente aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Olha só, gente, escreve para mim no chat aí, me permita, doutor Alex. Escreve no chat aí. Quantos são os frutos do Espírito? Quantos frutos do Espírito? Quem sabe? Escreve aí para mim aí. 2, 5, 9. Quantos são frutos do Espírito? Vamos ver se vocês estão ligados aí. Nove, olha. Ariel, o anjo. É anjo ou anja? Falou que é 9. Olha aí, doutor Alex. 9, 9, 7, Washington. Raimundo.